Opa, beleza? Então vamos resolver o exercício 3 aqui da nossa lista de exercícios para a provinha bimestral. Então ele fala o seguinte: nós temos uma pessoa de 50 quilos que caminha sobre uma tábua homogênea de 10 quilogramas e 2 metros de comprimento, e que está apoiada por suas extremidades. Cada apoio pode exercer no máximo uma força de 400 newtons. Determine. Então, ali, né, tem uma dica que fala: considere o peso da tábua concentrado no seu centro. Então, na letra A, quais serão, no caso, as reações normais nos apoios caso a pessoa esteja no meio da tábua? Então, vamos fazer o nosso desenho aqui. Nós temos uma tábua de madeira. Vamos fazer uma tábua de madeira. Fazer uma tabuinha assim. Deixa eu fazer mais aqui para baixo. Opa. Tem a tábua e vamos fazer dois apoios. Aqui eu tenho um apoio para essa tábua e aqui eu tenho outro apoio. Então, no caso, a tábua ela está apoiada em dois apoios. No caso, a tábua tem 10 kg, então a gente vai considerar o peso da tábua. E o exercício pede, né, para a gente considerar o peso da tábua bem no meio da tábua. Então aqui a gente vai colocar todo o peso da tábua está concentrado aqui. E aí também aqui nós temos uma pessoa de 50 kg. E na letra A, ele pede quais serão as reações normais nos apoios caso a pessoa esteja no meio da tábua. Então vamos desenhar a pessoa aqui no meio dessa tábua. Aqui a pessoa está no meio da tábua. E aí também nós temos eu vou chamar aqui o amarelinho de peso da tábua. E aqui nós vamos ter também no meio, nós vamos ter o peso da pessoa. Então nós temos dois pesos aqui no meio da nossa tábua. O peso da tábua e o peso da pessoa. Então, se fosse um exercício que pedisse para desconsiderar o peso da tábua, a gente ia considerar apenas o peso da pessoa. Mas como o exercício pede para considerar o peso da tábua, daí a gente precisa considerar. Então, olha só. No caso, o peso da pessoa, como a pessoa tem 50 kg, o peso da pessoa vai ser de 500 newtons. Porque sempre o peso é a massa vezes 10. No caso, como a tábua tem 10 kg, então o peso da tábua vai ser 100 newtons. E aí, olha só, então o peso total que os apoios precisam suportar vai ser de 600 newtons, que é o peso da tábua mais o peso total. Então, o peso da tábua mais o peso da pessoa. Então, vai ser 500 mais 100, que é igual a 600 newtons. Tá? Então, na letra A, o exercício pede para a gente saber quais serão as reações nos apoios caso a pessoa esteja no meio da tábua. Então, se a pessoa estiver no meio e o peso da tábua também vai ser considerado no meio, então o peso da tábua sempre vai ser no meio, mas a pessoa ela pode andar ao longo da tábua, né? Como os dois estão no meio, os esforços nos apoios vão ser iguais. Então, cada apoio vai precisar suportar metade desse esforço. Então, no caso, cada apoio, na letra A, como os dois estão no meio, cada apoio vai precisar suportar 300 newtons.
metade para cada. Então, a gente pode escrever aqui que a normal, né? Então, a gente pode até desenhar aqui as forças normais. Podemos chamar esse aqui de A, esse aqui de B. Então, as reações normais nos apoios, cada uma vai ter 300 newtons, então. Então, aqui a gente tem NB igual a 300 newtons e NA igual a 300 newtons. Por que que elas são iguais? Porque a pessoa está no meio, né? Então vai ficar dividido igual. Caso a pessoa estivesse um pouco mais para a esquerda e a pessoa estivesse um pouco mais para a direita, esses valores iam ser diferentes, né? Então o total teria que ser 600, mas quanto cada um iria suportar seria diferente. Então, por exemplo, um seria 310, outro 290. Um seria 320, outro 280. Um seria 400, outro 200. Então, mas o total seria 600. Então, essa foi a nossa letra A. Quais as reações? Se a pessoa estivesse no meio, 300 newtons para cada. Vamos ver agora como resolver a letra B. Qual a menor distância que a pessoa pode se aproximar da extremidade da barra? Lembre que o apoio suporta no máximo 400 newtons. Então vamos voltar um pouquinho nosso desenho aqui, onde ainda não tinha a pessoa. Então olha só, agora nós não temos a pessoa, mas vamos pensar da seguinte situação. Nós concluímos que se a pessoa estiver no meio, se ela estiver aqui no meio, cada reação, vamos fazer primeiro as reações aqui agora. Então nós temos aqui o apoio A e aqui nós temos o apoio B. Vamos fazer as reações nos apoios, que é quem a gente sabe que existe, de certeza. Então essa aqui a gente vai chamar de Na, que é a reação normal A, e essa aqui de NB, reação normal B. Então nós vimos que se a pessoa está aqui no meio, como o peso da tábua, a gente já sabe que ele vale 100 newtons. Então se a pessoa estiver no meio, a pessoa vai ter 500 newtons mais o peso de 100, 600, 300 para cada. Só que na medida que essa pessoa começa a se aproximar de uma das tábuas, por exemplo, ela começa a se mover para cá, a reação NB vai ser maior do que Na. Então NB vai aumentar e Na vai diminuir. Então, na medida que a pessoa vai se aproximando cada vez mais do apoio NB, o esforço NB vai aumentar e o Na vai diminuir. Só que vai chegar um ponto aqui em que essa pessoa vai estar aqui perto de um deles, pode ser tanto do NB quanto do Na, que ela vai estar, por exemplo, aqui, a uma certa distância do NB, a uma certa distância que podemos chamar de x, que o NB vai ser 400 newtons. E o Na, no caso, daí vai ser 200 newtons, porque o peso da pessoa mais esse aqui dá 600, então tem que ser, né? Então, nessa situação, a gente chega no limite em que o apoio consegue suportar, que é 400 newtons. Então, nós temos que descobrir qual que é essa distância, que pode ser tanto para o NB quanto para o Na, que ela vai ser a mesma. Né? Se a gente colocar a pessoa aqui ou aqui, nós queremos descobrir qual é essa distância, para que isso aqui, para saber qual que é a menor distância que a pessoa pode chegar perto do apoio. Então, se aqui é x, né, a nossa barra tem 2 metros, essa distância aqui vai ser 2 metros menos o x.
Então, aí agora a gente tem que fazer essas continhas para que a nossa barra entre em equilíbrio. Então, vamos colocar o peso da pessoa aqui. Vamos colocar o peso da pessoa. Peso da pessoa. Que a gente sabe que é 500 newtons, porque a massa é 50 kg. E agora nós temos que escolher um dos apoios para a gente calcular. Eu sempre gosto de escolher o apoio mais à esquerda. Parece que fica mais fácil de visualizar. Então, nós vamos pensar da seguinte forma. O que nós temos que fazer agora? Temos que falar que os momentos no sentido horário vão ser iguais aos momentos no sentido anti-horário. Então aí nós temos que ver qual força está fazendo o momento no sentido horário e qual está fazendo o momento no sentido anti-horário. Para isso nós usamos a técnica das flechinhas. Ó, acompanha a flechinha e dá uma volta no pontinho azul. Ó. Qual que é o sentido? Sentido horário. E no peso da pessoa? Também, sentido horário. Sentido horário. E o NB? O NB, se a gente for fazer aqui ao redor, ele vai ser o sentido anti-horário. Então, o peso da tábua e o peso da pessoa vão fazer um momento no sentido horário. Então, a gente vai colocar do lado esquerdo aqui. Então, o momento do peso da tábua mais o momento do peso da pessoa. Isso aqui vai ser igual ao momento da reação NB. Então, momento da reação NB. Belezinha? Então agora nós vamos trocar cada um desses momentos pela formulazinha, força vezes distância. Então o momento do peso da tábua vai ser o peso da tábua vezes a distância do peso da tábua até o ponto azulzinho aqui. Mais o momento do peso da pessoa vezes a distância do peso da pessoa até o ponto azul. Isso precisa ser igual ao momento do NB vezes a distância do NB até o pontinho azul. Então, nós sabemos aqui que o peso da tábua é 100 newtons. E a distância do peso da tábua até a sua extremidade, como o peso está no meio, se a barra tem 2 metros, a distância vai ser 1 metro. Mas, peso, aqui na verdade é o peso da pessoa, né? Não é o momento do peso da pessoa. Peso da pessoa. O peso da pessoa é 500 newtons. E agora que vem o ponto-chave, né? Qual que é a distância do peso da pessoa até o ponto A? Vai ser 2 metros menos essa distância aqui. Então, a gente vai chamar isso aqui de 2 menos x. E isso vai ser igual. Aqui também eu troquei. Então, aqui é o próprio NB, não é o... O NB agora a gente sabe que ele vale 400, porque esse é o nosso caso extremo, né? Vezes a distância. Como eles estão em duas extremidades, a distância da barra é 2, isso aqui vai ser 2. Então, agora nós vamos resolver essa equação. 100 vezes 1 é 100. Aqui nós temos que fazer o chuveirinho. Então, 500 vezes 2 é 1000. Menos 500x. Isso aqui vai dar 800. Então, nós podemos passar o 500 para cá, 800 para cá. Então, isso aqui vai ficar 100 mais 1000 menos 800, porque eu passei para cá diminuindo.
igual a 500x. Então, aqui a gente fica com 500x igual a 1.100. Aqui dá 1.000, dá 200, aqui dá 300. Então, o nosso x é igual a 300 sobre 500, que é igual a 3 sobre 5, que é igual a 0,6 metros, também conhecido como 60 centímetros. Né? Então, essa distância mínima aqui é 60 centímetros da extremidade. Se a pessoa chegar mais perto desse apoio B, a reação vai passar de 400. Né? Lembrando que a reação pode ser de 0 a 600, porque a gente tem aqui, né, o total é 600, então a soma dos dois tem que ser 600. Então ela pode ser de 0 a 600. Só que o exercício pediu para a gente saber qual que era a distância para que ela fosse 400. Né? Então, se ela chegar mais perto do que 60 centímetros, aí o apoio vai quebrar. Beleza? Então essa é a questão número 3 da nossa lista.